Muito bem, bem-vindos, boa noite, oficialmente. Nossa última aula dessa sequência aí de 4 aulas, né? Onde exploramos os significados mais profundos de cada festa, das grandes festas, não de cada festa, das grandes festas. E hoje, então, encerrando aí, meu propósito é a gente falar do Yom Kippur. Então, na aula passada falamos do Rosh Hashanah, agora vamos para o Yom Kippur. Eu vou seguir mais ou menos o mesmo roteiro do que a gente fez na outra aula, falando daquelas. Eu dei 4 dicas, né? 4 chaves de quando a gente quer entender a energia de uma festa. E a gente vai aplicar essas 4 chaves para o Yom Kippur. Só que vocês vão ver que, ao mesmo tempo, a gente vai dar uma tônica diferente, tá? Para a aula de hoje, eu quero discutir bastante alguns textos, principalmente do Talmud, que vão fazer a gente refletir sobre o que é o Yom Kippur. Tá? E um pouco aí, sim, de novo, parecido com o que a gente fez com o Rosh Hashanah, talvez desmistificar algumas coisas. Né? Por incrível que pareça, embora seja o dia mais importante do nosso calendário, muita gente às vezes não sabe bem o que é o Yom Kippur, ou tem conceitos errados, então eu gostaria de debater essas coisas com vocês. Muito bem, vou começar compartilhando aqui nossa tela. Por favor, me confirmem se aparece o slide aí para vocês. Beleza, ótimo, Sim, ótimo. Se por acaso alguma coisa estiver muito pequena, vocês me digam também, eu eventualmente ponho no chat ou edito aqui o slide de última hora, dou uma aumentada, alguma coisa assim. Deixa eu só pôr o chat aqui. Eventualmente, perguntas eu respondo no meio, tá? Prefiram usar o chat, mas também vou dar um espacinho lá no final, lembra? Sempre uns 15 minutinhos, né? Finais eu deixo para perguntas. Lembrando também que a gente vai até umas 9h30, tá? Então lá pelas 9h10, 9h15, eu dou uma parada para perguntas, tá bom? Bem, então tá aí, significado espiritual das grandes festas. Hoje vamos falar de Yom Kippur, né? Esse curso promovido em parceria com a Sinagoga do Brás. E como eu falei, né, na outra aula, na terceira aula, eu dei aí, digamos, o que eu considero uma chave importante quando a gente quer entender qualquer festa judaica, né? Qualquer evento judaico. E essa chave, né, envolvia então 4 passos, né? O primeiro passo seria a gente entender qual é o evento que marca a primeira ocorrência, né? Então, por exemplo, quero entender Sukkot. Qual foi o primeiro Sukkot da história? Quero entender Purim. Qual foi o primeiro Purim da história? Porque aí já, né, fica, obviamente, a semente daquela energia. Falei para vocês que a gente tem no judaísmo a ideia de um tempo cíclico, né? Ao contrário de linear. Então, se eu entendo a primeira vez que aconteceu uma energia, eu estou falando de uma energia que vai estar sempre voltando e repetindo. Na verdade, até corrijo aqui minhas palavras, eu falei para vocês que não é bem cíclico, é uma espiral, né? A gente está voltando e subindo, voltando e subindo, voltando e subindo. Então, é por isso que a gente tem a importância do próprio calendário, de comemorar festas, né? Cada vez que eu volto numa festa judaica, eu estou voltando ao seu primeiro evento, lá atrás. Não importa que ele aconteceu 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Exatamente, tempo espiral. É bem lembrado, Orlando, não é nem cíclico, né? É espiral. Então, eu tenho que entender a primeira ocorrência de como é que surgiu essa festa, por que que ela surgiu, tá? Depois, a segunda coisa que eu sugeri é que a gente veja o impacto metafísico que essa festa tem no mundo e nos judeus. Né? Falei também para vocês disso. Isso às vezes já é um primeiro engano que as pessoas têm. As pessoas acham que as festas judaicas são para os judeus, né? Muitas das festas não, elas têm um impacto do mundo. Tá? E em especial as grandes festas, como por exemplo Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tá? Tem algumas sim que elas são realmente mais localizadas, vamos dizer. Elas são para os judeus, né? Mas algumas delas não, elas estão impactando o mundo, como a gente viu do Rosh Hashanah, que é um dia de julgamento da humanidade. Né? Lembra a passagem do Talmud que a gente viu? 3 livros estão sendo abertos, não se fala de 3 livros por judeu. Né? Estão sendo livros abertos para os bons, os maus, lembra? Os justos, os perversos e os intermediários, ou seja, da humanidade inteira. Ok? O Yom Kippur a gente vai ver que é a mesma coisa. É uma energia para todos. E obviamente que eu chamei essa energia de metafísica porque não estamos falando de nada físico. Né? Eu não estou comemorando um passar do tempo, né? Fez 365 dias e agora, né?
estou comemorando isso. Eu não estou comemorando, sei lá, simplesmente uma colheita. Às vezes tem um aspecto físico também, tá? Tem festas que comemoram um evento físico, mas sempre tem algo metafísico acontecendo. Bom, depois a terceira chave é quais são as mitzvot e os costumes da festa, né? Isso sempre vai indicar o que a festa também está celebrando, certo? No caso do Yom Kippur, a gente vai ver, ou vai mencionar, são 5 abstenções, né? Conhecidas como as 5, me fugiu o nome agora, 5 sofrimentos, né? Que a gente põe para nossa alma. 5 aflições, seria a melhor tradução, tá? E o quarto ponto que eu sugeri é, muitas das nossas festas têm vários nomes. Então, olhar esses nomes, né? Por que a festa tem vários nomes? Cada um desses nomes vai indicar alguma coisa. Né? Às vezes como se fossem apelidos, né, da festa. Então ela tem um nome principal, digamos, a Torá prefere chamar ela de um modo, e você tem apelidos que, claro, adicionam significados. Tá? Então a gente vai seguir aqui esse cronograma, não exatamente com o mesmo foco em todos eles, mas, enfim, vamos passar por todos esses, tá? Bom, e o primeiro que eu queria começar pensando é o evento, então, que marca a primeira ocorrência. A gente já falou um pouquinho disso na aula passada, então eu não vou me deter muito, tá? Até para não ficar cansativo, quem já fez a terceira aula. Quem não viu a terceira, veja, depois peça a gravação para os Morim, tá? Mas vamos lá. Quando que surge o primeiro Yom Kippur da história? Ele é, nesse sentido, mais recente do que o Rosh Hashanah. Quando a gente falou do Rosh Hashanah, vamos lembrar, a gente pode dizer que o primeiro Rosh Hashanah vem com a criação do mundo. Lembra? Porque o Rosh Hashanah estava comemorando a própria criação do homem. Ou seja, já no 6º dia da criação. Né? E depois a gente viu que teve uma repercussão, digamos, eu até coloquei lá no slide, lembram? Uma segunda ocorrência com os eventos do Monte Sinai. E até fiz aquela pergunta capciosa, que vocês me surpreenderam, quantas vezes Moisés subiu o monte, né? Achei que muita gente ia falar 2 vezes e, curiosamente, muita gente falou 3. Pois bem, o Yom Kippur, então, ao contrário do Rosh Hashanah, começa no Monte Sinai. A primeira ocorrência que a gente vai ter é no Monte Sinai. Em que evento? No famoso bezerro de ouro. Tá? Então, por que o Yom Kippur surge, né? Resumidamente a história, como eu falei, a gente já contou na outra aula, eu não vou ficar me detendo nisso. Vocês têm o povo de Israel aos pés do Monte Sinai, firmando um pacto com Deus, né, depois de saírem do Egito, então celebrado em Pêssar, depois daquele preparo todo, Omer, Shavuot, tal, recebem a Torá, beleza. E assim que esse pacto é firmado, né, o povo está esperando agora para que Moisés desça com os detalhes desse pacto, que é a Torá, e quando Moisés desce, todo mundo sabe da cena, né? O povo está já violando o pacto. Então, o povo está lá celebrando com o bezerro de ouro. Ok. Moisés fica extremamente bravo, taca as tábuas da lei no chão, né, que seriam os detalhes desse pacto, queima o bezerro de ouro, e Deus também fica bravo, não só Moisés. E Deus fala basicamente o seguinte: olha, melhor a gente desfazer o pacto, eu me enganei, né? Aquela minha ideia inicial de que a gente vai fazer um pacto, deixa para lá. E Moisés intercede e fala o seguinte: não, Deus, calma, pera, né? São humanos, erram, né? Vê se não tem aí como dar uma segunda chance. E depois de um pouco de conversa, Deus fala: tá bom, vai, vamos dar uma segunda chance. Sobe aí de novo, Moisés. Eu vou te dar uma segundas tábuas, não é igual às primeiras, dessa vez você que vai ter que escrever, as primeiras tábuas eram escritas pelo próprio Deus, né? Mas tá bom, sobe aí, você vai ficar de novo 40 dias aqui comigo, eu vou te ditar as tábuas, você vai escrever, e aí a gente vai fazer uma segunda aliança. Muito bem. Quando isso acontece, vamos lá, então agora a timeline tá aí, né? Quantas vezes Moisés subiu o monte? Então, a primeira subida, né, foi em Êxodo 19, 2, 3, passam 82 dias, o primeiro par de tábuas é descrito em Êxodo 24, é Shavuot, como eu falei para vocês. Tá? Ele desce, vê o bezerro, quebra as tábuas em 17 de Tamuz, tá? E queima o bezerro no dia seguinte. Tá? Aí conversa com Deus, sobe de novo, então fica 42 dias, não é que ele fica 42 dias, né? Tem 2 dias de demora, fica 40 dias, tá? Sobe o morro, tá? Recebe o segundo par de tábuas em Êxodo 34, 1, 2.
Tá? Quando que se dá essa segunda subida? Em 1º de Elul. Então, começo do último mês do ano. Como ele vai ficar lá 40 dias, o que vai acontecer? Vai pegar todo o Elul e ele desce exatamente em 10 de Tishrei, que vai pegar o Yom Kippur. Então, olha o que o Yom Kippur vem. Qual é o primeiro Yom Kippur da história? Tudo isso para contar que o primeiro Yom Kippur da história, ele vem com uma energia de assim, pronto, limpamos a caca que fizemos. Né? Depois de todo o erro cometido, finalmente conseguimos resolver o problema. Né? Então, deu tudo certo. Recebemos a nossa segunda chance, recebemos as novas tábuas, Moisés desceu, não tem mais bezerro de ouro, o pacto foi refeito, estamos aqui com as novas tábuas, daqui para frente, vida que segue. Certo? O Yom Kippur vem com isso. Tudo bem? Então, esse é o primeiro Yom Kippur da história. Legal. Então, vamos começar agora a sistematizar, né? O que é essa ocorrência, essa primeira ocorrência da história, então, que foi no Monte Sinai, traz de impacto metafísico para o povo judeu e para o mundo todo. Então, a primeira palavra, eu pus duas, né? Quais que a gente poderia definir? Uma energia de limpeza, né? Se a gente fosse falar, talvez, em termos mais modernos, quando a gente fala assim, estou cheio de energia negativa, né? Vou lá fazer uma limpeza, né? Essa é a primeira energia, e o termo mais técnico, né, se a gente falar religiosamente, é uma energia de expiação. E aqui eu queria começar com um dos, talvez, aquilo que eu falei, que as pessoas entendem errado, né? E que as pessoas fazem, às vezes, uma confusão. Quantas vezes, aqui, quem quiser até se dedurar, levantar a mão e falar no chat, né? Vocês não ouviram falar que Yom Kippur é o dia do perdão, né? Pé, errado. Não é perdão. Yom Kippur não é dia do perdão. Pois é, várias vezes. Gostei que a Sara se dedurou, né? Eu vi alguns fazendo assim na câmera também, né? A palavra Kippur não é perdão, tá? Yair, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E nós vamos ver agora a diferença. Kippur significa isto que está na lousa, expiação. Vem da palavra capará, tá? Vou fazer uma breve pergunta, vai, não vamos filosofar muito, mas vamos lá. Qual que é a diferença de perdão para expiação? Alguém chuta? No chat mesmo. Yom Kippur se traduz como dia da expiação, não como dia do perdão. E aí? Em poucas palavras, alguém chuta qual que é a diferença? Expiação sem marca? E aí? Confessar o erro? Vocês estão tocando em pontos. Eu chutaria que expiação é quando absorve algo ruim por você. Legal. Perdão é algo interno, expiação é necessário, algo externo. Remoção dos pecados, expiação é mais ampla. Tá. Vocês pegaram um pouco da energia. Vamos lá. Vou pegar a resposta da Orlene, que falou que expiação é sem marca, e da Camila. Tá aí o segredo. Só que a Orlene trocou. Justamente, Orlene, perdão é que fica sem marca. E expiação é o que a Camila falou. Algo leva a marca por você. Então vamos lá. Por que o dia do Yom Kippur é o dia da expiação? Veja, o povo de Israel que fez o bezerro de ouro, ele foi punido. Ele não recebeu perdão. Percebe? Qual que foi a punição? Inclusive, uma das interpretações. 40 anos no deserto. Tem uma interpretação que é dos espiões, eu sei, tá? Há uma divergência entre os sábios. Mas uma das explicações dizem que vocês vão andar 40 anos no deserto. Então, a expiação não é te isentar de culpa. É eu transferir culpa. É eu falar o seguinte, exatamente, Orlene, por que nós temos o ritual da capará? Os meus pecados vão para a galinha ou vão para o dinheiro, que é o que a Camila respondeu. Eu estou trocando. E a ideia do bode expiatório, que surge dos rituais de Yom Kippur que aconteciam na Bíblia.
certo? O sacerdote, eu não vou entrar em detalhes, tinha que pegar 2 bodes, um ia para Deus, um ia para Azazel, papapá. Então é assim, alguém vai ter que pagar. Só que eu não vou ser. Então eu vou expiar o meu pecado. Essa é a ideia. Tá? Expiar é isso, é transferir o pecado e alguém paga. Vai dentro de uma lógica que na sociedade antiga tinha do sacrifício. E hoje a gente não tem mais, então o nosso ritual de Yom Kippur hoje é diferente. A gente vai falar disso. Hoje a gente tem rezas, hoje a gente tem o vidu e a confissão, daqui a pouco a gente vai falar. Mas tudo bem, isso é expiar. Perdoar, tá? É abrir mão, acabou. Esqueci, não tem erro, você não me fez nada, esquece, bola para frente. Eu vou dar um exemplo que não é judaico, mas vocês vão entender bem. Vocês lembram quando o Papa João Paulo foi, atiraram nele? Eu não lembro o nome do cara que atirou nele. Ele pegou, encontrou o cara lá, ele fez questão de encontrar o cara que atirou nele e ele quis perdoar o cara. Eu não sei no final se ele conseguiu até, né? Ele pediu para deixar o cara livre. Por quê? O catolicismo tem isso muito forte. O catolicismo fala assim: eu quero perdoar. Qual é a frase que o catolicismo fala lá na versão de Jesus? Se te bateram numa face, dá outra. A visão judaica não é perdão. A visão judaica é expiação. Percebe a diferença? Não é que assim, ó, você me fez algo e eu vou deixar passar incólume. Isso é uma visão católica da coisa. É uma visão cristã. O judaísmo é expiar. Alguém tem que pagar. Uma mácula foi feita, essa mácula tem que ser limpa. Pode ser que não vai ser você, mas alguém tem que limpar. Tá? Exatamente, Dayan. Tudo bem? Tem até uma etimologia que eu já vi um rabino aqui do Brasil falando, não é correta, mas é legal para lembrar. Ele fala assim que perdão é uma perda grande, né? Você perdeu aquela responsabilidade, né? Não é verdade, tá? A etimologia é falsa, mas você pode pensar assim: nossa, perdi um monte, eu fiz um perdão, né? Perdi a responsabilidade. Então, por favor, Yom Kippur não é dia do perdão, não cometam mais esse erro, tá? Vocês não vão ser perdoados pelos seus pecados. Deus não está perdoando ninguém. Deus está expiando os pecados, certo? Legal. Agora, vamos continuar. Quando a gente entra nisso, eu vou trazer agora para vocês um texto que vai trazer, como é típico do Talmud, uma discussão, né? Já que os nossos pecados não são perdoados, o que, que acontece com eles? Né? Agora a gente definiu isso. Para onde vão esses pecados? Quem vai pagar por eles? Em especial, como eu falei, na nossa época que a gente não faz mais sacrifício. Porque a ideia levítica, né, do livro de Levíticos, eu não vou entrar nisso, mas era assim: sangue tinha que ser derramado para você fazer uma expiação. Tá? Você tinha que fazer uma oferenda, um sacrifício. Você tinha que matar um bode, você tinha que matar, né, o bode do Azazel, tal, tal, tal. E hoje a gente não faz mais. Então, vamos lá. Eu quero trazer um texto para a gente pensar nisso. E esse texto, ele vai trazer a opinião de um rabi do Talmud chamado Resh Lakish, tá? Vamos ler junto aqui e discutir a versão dele. Ele diz o seguinte: essa ideia de limpeza e expiação. Então, é um texto que está ali no fim, ó, Yomá 86b, um texto do Talmud, e diz o seguinte: Amar Resh Lakish. O Resh Lakish disse: Gedolá Teshuvá, e a gente já vai entrar num dos conceitos. Grande é o arrependimento. Tá? Depois a gente vai discutir o que é isso. She Zdonot Naasot Lokish Gagot. Por quê? Os pecados intencionais que uma pessoa fez, coisas que você errou de propósito, você cometeu erros sabendo que eram erros, tá? São convertidos como erros involuntários, coisas que você fez que nem o Chaves, sem querer, querendo, né? Você fala, ah, eu não sabia. Da onde que nós sabemos isso? Que esses erros que eu fiz de propósito, eu sei que era um pecado, mas ele é convertido em involuntário. De uma frase que aparece em Oséias. O versículo diz: Chuva Israel da Hashem Elokecha, que kacharta bavonecha. Volta, e essa volta é a palavra chuva, de techuvá, volta Israel para o eterno teu Deus, pois tropeçaste em tua iniquidade. Aí o Talmud pergunta assim: o versículo usou a palavra avon, né? Ha-avon. Mesid u. Quando aparece a palavra avon, é um pecado intencional. E o versículo, vekakarei leia, marshil, e o versículo está chamando isso de um tropeço. Entendeu? Então o Reish Lakish falou, ó, tá aqui a prova. Quando eu sei fazer arrependimento, mesmo os meus pecados chamados de avon, aqueles que eu fiz intencionalmente, são chamados de um tropeço. Tá? Aí ele fala o seguinte: Eni
né? Mas é verdade, porque tem um outro dito do Reish Lakish. Ve'amar Reish Lakish. Gedolá Teshuvah. Grande é o arrependimento. Shesdonot Naasot Lo Kisriot. Aí parece que o próprio Reish Lakish se contradiz em outra fonte. Ele diz o seguinte: o Reish Lakish também não falou que a Teshuvah é grande porque os pecados intencionais são convertidos em méritos. Olha agora essa segunda opinião. Na primeira opinião, ele falou que os pecados viram erros não intencionais. Legal. Mas agora tem uma opinião que fala que os pecados viram méritos. De onde que viria a prova? De um versículo de Ezequiel, que diz o seguinte: o Veshuv Rasha Mirishato, Veasam Mishpat Tzedakah Leichem e Rie. Quando o perverso retornar, de novo aparece a mesma palavra, quando o perverso voltar, fizer Teshuvah, né, da sua maldade, Mirishato, Veasam Mishpat Tzedakah Leichem, e fizer o que é justo e correto, Aleichem e Rie. Por elas viverá. Ou seja, aquilo que era motivo para ele morrer, aquilo que era perversidade, agora vai fazer ele viver. Bom, aí o Talmud está apontando uma contradição, né? Qual das duas? O arrependimento faz o quê? Que o meu erro se torne simplesmente algo mais leve, né? Algo não intencional, ou se torna um mérito? E aí o Talmud fala, na verdade, não existe contradição. As duas coisas são verdades. Num caso, nós estamos falando de amor, no outro caso, nós estamos falando de temor. Tá, vamos entender aqui do que nós estamos falando. Tá, a primeira declaração talvez seja fácil entender, tá? E isso a gente, inclusive, tem no nosso sistema penal hoje, né? Imagina um caso assim que chama aquilo, por exemplo, redução de pena por bom comportamento, né? O Talmud está falando, olha, às vezes acontece de que você fez um erro, você vai ser punido, você vai estar na prisão, lá, Deus nos livre, pagando pelo seu erro, tá? Mas dependendo do que você fizer, se você se mostrar arrependido, se você mostrar que está, né, se comprometendo com a sua mudança, tal, eu vou considerar que o seu erro não foi tão grave, o seu erro foi involuntário. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda opinião, ela é desafiadora, né? Porque ela está falando que eu vou considerar o seu erro como uma virtude, como um mérito. É mais ou menos como falar assim, eu sei que você errou, que você cometeu um pecado, e eu vou te dar uma medalha. Eu vou considerar isso um motivo de vida. E aí o Talmud fala, bom, tem algo errado. Mas aí o próprio Talmud responde, não tem algo errado, são dois casos. E qual é a resposta do Talmud? Um caso é amor e um caso é temor. Para a gente entender o que é um caso amor, um caso é temor, eu vou brevemente fazer uma introdução aqui ao Maimônides. Tá? O Maimônides, o Rambam, tá? Uma mini introdução à filosofia do Maimônides, em 2 minutos. Ele diz que amor e temor são as duas bases da experiência de um judeu, da experiência religiosa de um judeu. O judeu de verdade, ele precisa amar a Deus e temer a Deus. Tá? Bom, o judeu que ama a Deus e teme a Deus, ele é o judeu completo, para o Maimônides. Tá? Muito bem. O que significa amar a Deus, na visão do Maimônides? Eu quero conhecer Deus. Eu acho que Deus é um ser tão maravilhoso, tão magnífico, né? Tão fantástico, que criou o universo, que me dá tantas coisas boas, que eu quero conhecer a Deus. Isso é amor a Deus. Temor a Deus para o Maimônides é mais ou menos a mesma ideia. Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão magnífico, tão fantástico, e criou tanta coisa poderosa, que eu me sinto um nada perto de Deus. Eu me sinto um M, né? Perto desse universo maravilhoso. Então, eu sinto medo de Deus. Não medo negativo, eu sinto temor a Deus. Por isso que essas duas coisas têm que andar juntas. Amor e temor. Tá? Não, Orlene, ele não fala de caminho do meio. Tá? Não misture as bolas. Amor e temor a Deus. Tá? Então, o Talmud está pegando essa ideia, na verdade, é o Maimônides que pega a ideia do Talmud, né? E fala que existem, na verdade, 2 tipos de teshuvah, que a gente vai entrar daqui a pouco nesse conceito, de arrependimento. Existe a pessoa que se arrepende por medo, por temor, e a pessoa que se arrepende por amor. A pessoa que se arrepende por medo é aquela pessoa que fala assim, olha, eu errei e vou voltar atrás por medo das consequências. Porque eu sei que Deus é todo-poderoso, Deus é muito mais forte do que eu, e Deus pode fazer a 5 dedos e eu morro. Deus pode me punir.
A pessoa que faz esse tipo de arrependimento, na visão do Reish Lakish do Talmud, ela é uma pessoa que eu vou considerar, então, o erro dela acidental. Deus olha para ela e fala assim, tá, legal, você se arrependeu, eu vou considerar o seu arrependimento e eu não posso desconsiderar o seu erro, mas eu vou considerar ele menos grave, entendeu? É o que eu falei, não vou perdoar, mas eu vou expiar como? Se era um erro que eu consideraria, sei lá, 10 anos de prisão, vamos fazer um paralelo, eu vou considerar 6 meses de prisão. Vou considerar que você fez sem intenção, porque você entendeu o poder que eu, Deus, tenho e que você é um ser humano. Tudo bem? Exatamente, Aniston, um relacionamento respeitoso com a criação. Agora, a pessoa que vai se arrepender por amor é a pessoa que fala o seguinte: eu percebi que eu errei e eu quero mudar porque eu amo a Deus. Eu quero mudar para poder, como o Maimônides fala, estar mais próxima de Deus. Eu sei que me transformando como pessoa, eu vou conhecer a Deus, eu vou me aproximar de Deus. E essa pessoa está se arrependendo não por temor, mas quase que por entusiasmo, por empolgação. Ela é movida por algo positivo, percebe? Por uma motivação, essa é a palavra. Então, isso é considerado mérito. E realmente é lhe dado vida, como diz o versículo. Eu sei que você errou, mas eu vou te dar vida para você poder transformar os seus erros. Deus fala, tudo bem, eu vou considerar os seus erros como motivo para você viver, para você poder corrigir o que você fez de errado. Porque eu estou vendo que você está comprometido com a mudança, comprometido com a transformação. Deu para entender? Então não existe contradição. Muito bom. Se essa ideia ficar clara, a gente vai para a segunda, que muitas vezes isso apareceu na história como um paradoxo, mas para vocês agora vai ficar muito claro de entender. Tem uma frase da Mishnah que diz o seguinte: o Yom Kippur deve ser associado com alegria. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas a Mishnah diz isso. Quantos de nós aqui associam o Yom Kippur com alegria? De novo, pode levantar a mão e começar a se culpar, né? Acho que a minoria de nós. Geralmente a gente associa o Yom Kippur com o quê? Tristeza, depressão, jejum. Ai, meu Deus, vou sofrer, vou passar mal, não vou nem sair de casa. Bom, vocês talvez estejam duvidando de mim. Tudo bem, pode duvidar. Eu trago aqui a prova, né? Mato a cobra e mostro o pau, como é que fala? Então, olha lá. Mishnah de Ta'anit 4:8. O Rabban Shimon ben Gamliel fala, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim leIsrael que hamishasar be'av u'cheyom kippurim. Não há dias tão bons para Israel, e bons é no sentido felizes para Israel, como o dia 15 de Av e o dia de Yom Kippur. Tá? Essa palavra bom é como a gente fala Mazal Tov, aqueles dias que a gente celebra e fala tudo de bom, boa sorte para você. Tá? Aí a Mishnah continua e explica por quê. Sabe o que acontecia no dia 15 de Av? É um dia que pouca gente sabe o que acontece. Mas hoje ele é celebrado em Israel como dia do amor. Quase que um dia dos namorados. Né? Exatamente, olha lá, o Dayan está falando no chat. A Mishnah conta que nesse dia, antigamente, as mulheres solteiras saíam de branco nos vinhedos, nos campos, né? E dançavam, e se enfeitavam. Aí os homens saíam e elas escolhiam. Por isso que era o dia do amor. Era um dia que um monte de casais se formavam. Era mais ou menos que nem o programa lá do Silvio Santos, Quer Casar Comigo, sabe? Essas coisas assim. Era um dia, assim, todo romântico. Aí formava um monte de casal. Então, um monte de gente nova ia nascer no povo de Israel, né? 9 meses depois, você já sabia que ia dar um monte de gente nova. Então, é um dia super alegre, super feliz, né? E aí, o Yom Kippur é comparado a esse dia. Você consegue imaginar? Fica em segundo lugar do ranking de dia mais alegre. E aí a gente tem que perguntar por quê, né? Qual que é a ideia? Por que o Rabban Shimon ben Gamliel está falando que o dia do Yom Kippur é um dia ligado à alegria? Bom, existem vários modos de você entender isso, mas está ligado com o que a gente acabou de ver. Se é um dia que eu tenho a capacidade de olhar para os meus atos, meus pecados, e fazer ou eles terem um peso menor, né? Se eu, por exemplo, me arrepender por medo, por temor, ou ainda virar em mérito, se eu me arrepender por amor, isso não é motivo para ficar alegre?
Cara, é muito bom, né? É como eu falei, imagina que eu estou tendo uma audiência com um juiz, ele está olhando minha ficha e fala assim, eu estou vendo bom comportamento em você, então eu vou considerar a sua pena bem menor. Ou eu nem vou dar pena para você, eu vou te libertar, porque eu estou vendo você comprometido. É uma dessas duas coisas que vai acontecer. É basicamente isso que o Talmud está falando. Então, é aquela ideia que a gente já viu no Rosh Hashanah, na aula de Rosh Hashanah. É basicamente a gente ganhando uma folha branca. Né? Não é exatamente a folha branca, porque a folha branca vem do Rosh Hashanah, lembra da aula que a gente viu? É ali que a gente faz o compromisso. Mas agora é tipo selando essa folha branca. Né? A gente está ganhando uma nova oportunidade de falar assim, ó, pega todos os seus erros e Deus está falando, eu sei que você tem erros, não tem problema. Né? Não estou esperando perfeição de você, mas eu só estou esperando que você reconheça esses erros. E aí a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Como é que eu reconheço? Com techuvá e confissão. A gente vai falar daqui a pouco. Tá? Mas é um dia de alegria, é um dia de felicidade. Então, a ideia é um dia introspectivo, né, como a gente associa? É um dia que eu preciso repassar os meus erros, ver onde eu pisei na bola, onde eu fui infeliz? Sim, mas uma coisa também muito importante, eu não posso ficar mal com isso. Tá aqui a prova. É um dia para eu ficar feliz, ver os erros como uma alavanca, como um trampolim, que dali eu vou usar para melhorar, entendeu? Se possível, na visão que a gente viu de amor, usar isso para me motivar a ser uma pessoa melhor, não para me colocar para baixo, para me deprimir. Aliás, tem aqui um conceito muito importante que eu acho da gente abordar, que é o seguinte, eu não sei se vocês já pensaram nisso, né? Deixa eu só ver se eu pus isso aqui. Não, tá, antes disso. Do mesmo jeito que eu falei que perdão não é um conceito muito do mundo judaico, né? E as pessoas se enganam e traduzem Yom Kippur como perdão, culpa, pessoal, também não é um conceito muito judaico, tá? Essa coisa de ficar arrastando a culpa, de ficar, ai meu Deus, como eu sou a pior das pessoas, eu errei, não tem salvação para mim, vou pegar um chicote, bater nas minhas costas e sair pela rua. Vocês sabem que o judaísmo não tem esse tipo de coisa. Algumas religiões têm, né? Que você tem que se afundar na culpa. O cristianismo fala que a pessoa nasce numa eterna culpa, no pecado original. O judaísmo não tem essa ideia. Então, devo olhar os meus erros e os meus pecados? Sim, mas sem me achar a última pessoa no universo, né? Sem me achar uma porcaria. Ok? Aliás, é por isso, já entrando nesse aspecto, né, que a gente não tem realmente essa ideia de culpa tão arraigada. A culpa não é vista no judaísmo como algo sagrado. Né? A culpa não tem esse peso assim, olha, você carregar culpa te enobrece, né? A culpa te eleva. Tá? E por isso que a gente não tem o conceito que eu ia falar de confissão. Né? O que o cristão tem que fazer a cada tanto? Ir num padre, se isolar num lugar e falar para o padre: ó, eu pequei, eu tenho culpa, fiz tudo isso, né? Tem até aqui uma piada que eu vou pedir permissão para contar para vocês, mas sempre me vem à mente quando eu falo desse assunto, né? Um cara chegou pro padre, né, e falou assim: padre, tem um tempo, preciso me confessar, né? Aí o padre falou: claro, meu filho, vamos ali no confessionário. Aí o cara falou: então, padre, eu preciso me confessar, eu tenho uma culpa horrível. É, eu escondi um judeu no porão da minha casa durante a guerra e, né, escondi ele dos nazistas, tal, ajudei ele a fugir dos nazistas e carrego isso comigo. Aí o padre falou: não, meu filho, mas isso não é pecado, você não precisa ficar carregando culpa. Você salvou uma vida, né? Não há pecado nenhum nisso, não há motivo para culpa, você não precisa espiar nada nesse sentido. Aí ele falou: ai, padre, que bom, né? Que bom saber isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: é que tem um segundo ponto. Sabe o que é? Eu cobrava o aluguel desse judeu. Eu cobrava US$ 75 por semana para ele poder ficar no porão da minha casa. Né? Então, eu tinha também essa questão que eu cobrava o aluguel. Aí o padre falou: olha, não é lá a coisa mais nobre do mundo, tal, mas também não chega a ser um pecado, né? Se ele realmente fosse morar com você, você ia cobrar um aluguel, ele ia pagar o aluguel. Eu acho que também não é culpa, eu não acho que você precisa se sentir culpado, eu acho que não tem um pecado aí. Aí o cara falou: ai, que bom, padre, que bom, fico mais aliviado.
Tem só uma terceira coisa, né, que eu queria te falar. Deixa eu te perguntar, você acha que eu devo contar para ele que a guerra acabou? Aí, né, acaba aí a piada. Então, é assim, essa ideia de confissão, de culpa, né, de eu ficar levando essa culpa, não é uma coisa muito judaica, né, não é nada judaica. A gente vai ver que a gente tem a ideia de confissão, mas a confissão hebraica ela é feita de outro modo, totalmente diferente, né? Aliás, como é que é feita a confissão? Né? Já vamos talvez entrar nisso aí um pouquinho. A confissão a gente tem no judaísmo é o termo vidui, né? Que é uma das orações que a gente faz, um dos serviços que a gente faz no Yom Kippur, né? Como é que é feito o vidui, por exemplo? Já a diferença dessa piada. Você não faz confissão para nenhum ser humano. Né? Você não vai para o rabino e faz. Você, mesmo na época antiga, você não ia para o sacerdote, você não ia para o sinédrio, nada. Você confessa para Deus. Né? Você vai fazer uma confissão, você e Deus. E nessa confissão inclui ali todos os termos já que eventualmente você poderia precisar falar. Né? Que eventualmente você pode estar incorrendo. Você não vai ficar assim, procurando, digamos, eu fiz isso, fiz aquilo, ficar buscando, né, realmente quais são os erros que você fez. Não, não se exige isso no judaísmo, né, que você fique revisitando minuciosamente os seus erros, percebe? É um outro tipo de confissão. Por quê? O medo, digamos, do judaísmo é esse, que quando você vai fazer esse tipo de confissão, né, você poderia chegar, por exemplo, e ficar muito deprimido mesmo, que isso te gerasse uma culpa muito grande de você ficar revisitando o seu passado e sendo minucioso nas coisas. Tá? Mas daqui a pouco a gente fala mais da confissão. Agora eu só queria fazer essas análises mais gerais. Tudo bem até aqui, pessoal? Quero continuar com as tônicas do Yom Kippur mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Continuando com essa ideia, uma terceira energia metafísica ligada ao Yom Kippur, com certeza, e apareceu aí, é a ideia de Teshuvah. Você vê que eu pus a tradução como retorno, né? Porque é um outro conceito meio mal entendido dentro do Yom Kippur. Só que esse é um pouco mais mal entendido e que as pessoas sabem, né? Geralmente, como é que o pessoal traduz Teshuvah? Como arrependimento, né? E a gente vai ver isso. Mas Teshuvah, na verdade, é uma palavra que significa voltar, retornar. É isso, tá? Por exemplo, hoje no hebraico moderno, né? Se alguém sai de casa, o filho sai de casa, a mãe pergunta: que hora você volta? Que hora você retorna? É essa palavra que ela vai usar, né? Que hora você volta? Então, vamos entender um pouco do que nós estamos falando aqui, tá? E para entender isso, eu queria contar para vocês, vai demorar aqui talvez uma parte maior do nosso curso, mas eu acho que uma das histórias, talvez, sinceramente, na minha opinião, mais importantes que a gente tem no Talmud, e que vai simbolizar exatamente o nosso espírito do Yom Kippur e as lições que a gente tem no Yom Kippur, tá? Tem um sábio do Talmud, que acho que é também uma das figuras mais deslumbrantes que tem no Talmud, chamado Elisha ben Abuyá. O Elisha ben Abuyá, ele ficou conhecido também por um apelido Aher. Eu quero contar um pouco da história dele e ver algumas passagens da vida dele. Para vocês terem ideia, pessoal, o Elisha ben Abuyá era um sábio, como quase todos do Talmud, enorme, de uma capacidade de entender a Torá e de compreender a Torá maravilhosa. Ele era um sábio que o Talmud conta que quando ele andava e falava de Torá e ensinava alguma coisa de Torá, as pessoas choravam por ouvir o que ele falava. Tinha gente que parava para beijar ele. Imagina assim, um popstar hoje de Hollywood, de Torá, esse era o Elisha ben Abuyá. As pessoas paravam para beijar a cabeça dele, pedir bênçãos dele. Ele era extremamente adorado, extremamente amado, e ele se tornou um dos maiores hereges que a gente tem notícia. Ele abandonou totalmente a fé dele, abandonou totalmente a religião. Não sei se vocês conhecem a história, mas é uma história bem famosa. Conta-se que 4 sábios entraram num pomar místico chamado Pardes. O Elisha ben Abuyá foi um deles, tá?
E por causa dessa experiência mística, então você vê que daí já o Elisha Ben Abuya não é qualquer um, tá? Ele entra nesse pomar com nada mais, nada menos que o Rabi Akiva, para você ter ideia. Ele está na mesma época do Rabi Akiva e o mesmo nível do Rabi Akiva. Nesse pomar, ele consegue ver Deus, cara a cara. Uma coisa que talvez nem Moisés conseguiu, ou Moisés também conseguiu. E com essa experiência mística que ele tem, eu não vou entrar em detalhes do que acontece, mas ele se torna um herege, tá? Quando ele volta dessa experiência, ele se torna um herege. Ele é, para vocês terem ideia, professor de um outro sábio do Talmud chamado Rabi Meir. Meir, em hebraico, vem da mesma raiz, por exemplo, de Yair, né? Meir é aquele que vai iluminar. Era um sábio tão grande que ele iluminava os outros sábios. É por isso que ele chamava de Meir. Ele era como se fosse o luminar dos outros sábios. E quem era o professor do Rabi Meir? O Elisha Ben Abuya, tá? Aliás, o Talmud conta que quando o Elisha Ben Abuya se tornou herege e abandonou a religião, todos os alunos dele foram embora do judaísmo, menos o Rabi Meir. O Rabi Meir foi o único que se manteve firme, né? Agora, olha que louco. Vamos começar a entrar na história do Elisha Ben Abuya. Não só que ele se tornou herege, né? Porque você poderia falar, tá, teve alguma experiência, sei lá, alguma desilusão mística ali e se tornou herege. Não. Ele não só se tornou herege, ele virou amigo dos romanos. Na época que o Talmud está sendo escrito, né, e a gente tem essa história, vocês sabem que o povo de Israel estava sob jugo romano. E os romanos eram um povo que não ia muito bem não se dava muito bem com os judeus, né? E eram até cruéis. Então, ele virou amigo dos romanos e ajudava os romanos a perseguirem o povo judeu e os sábios. Então, o Talmud conta algumas histórias. Por exemplo, os romanos queriam que o povo judeu violasse as regras da Torá de propósito. Tem uma regra que acho que vocês conhecem, que é no domínio público para um domínio. O que os judeus faziam, por exemplo? Eles carregavam em duas pessoas, tá? Para que isso não violasse a regra. Quando você carrega em duas pessoas, não tem problema. Aí o Elisha Ben Abuya ia lá e contava para os romanos: não, com duas pessoas não está violando a regra. Obriga eles a carregarem sozinhos, um por vez. Entendeu? Ele dava dicas para os romanos. Aí os judeus faziam o seguinte: eles transportavam de um domínio privado para um domínio que se chama Carmelite. Carmelite é um domínio que você não sabe exatamente se ele é público ou não, ele tem um status duvidoso. Então, pelos sábios, você não está violando a regra. Pelos sábios, você está violando a regra, mas pela Torá, você não sabe. Fica um estado duvidoso. Então, Elisha Ben Abuya falava lá para eles: não manda nesse terreno, manda aí nesse terreno, porque aí certamente eles estão violando a regra. Entendeu? O Elisha Ben Abuya, não só que ele virou esse herege, ele fazia de propósito coisas para influenciar essa violação da Torá, né? Enfim, aí o Talmud conta por que ele se tornou Aher, né? Aher significa o outro. E é aí que eu queria começar a contar a história para vocês. O tratado de Hagigah, na Mishnah, eu não peguei essa fonte, mas depois quem quiser consegue achar facilmente lá no Sefaria. Hagigah 15:1 diz que quando o Elisha já estava se desligando da religião, mas ainda não todo mundo sabia disso, ele foi visitar uma prostituta, né? Contratou os serviços profissionais de uma prostituta. E quando ele chegou lá, a prostituta reconheceu ele, porque ele era um sábio famoso, como eu falei, querido, adorado, né? E aí a prostituta falou assim: você, Elisha Ben Abuya, tá vindo aqui no prostíbulo para se relacionar comigo, né? E aí ele falou assim: não sou eu, né? Mas ele já estava deserdando. E aí ela falou assim: não, tá. Mas ficou uma discussão. E aí, para ele provar que não era ele pegou e puxou um rabanete da terra, era Shabat. E não pode puxar uma planta da terra no Shabat, né? Porque você está violando um trabalho. Aí ela falou assim: não é o Elisha Ben Abuya, é um Aher, é um outro. E aí o nome pegou, entendeu? Foi assim que ele ficou chamado de Aher. Muito bem. Então, tem uma história que agora eu queria contar para vocês, que o Talmud conta nesse mesmo tratado de Hagigah, isso foi na Mishnah. No tratado de Hagigah, 15a, que conta o seguinte. Vamos ler essa história juntos. Tanur Rabanan, os sábios ensinaram: Maaseh be'acher, uma certa vez, o Acher, she'ayar rochev alassus be'shabat, ele estava andando de cavalo no Shabat, tá? Também é proibido andar de cavalo no Shabat, tá? Ele estava andando. Ve'ayar Rabi Meir me'alech hacharav. Então, o aluno dele, que eu falei, o Rabi Meir,
estava andando atrás dele, Lilmod Torah Mipiv, mesmo sendo Shabat, o Rabi Meir estava andando atrás dele porque ele era tão sábio, como eu falei, que era uma honra poder estudar a Torá da boca dele. Então, mesmo que ele estivesse profanando o Rabi Elisha Ben Abuyá, né? Estava profanando o Shabat, o Rabi Meir estava encantado, maravilhado, indo atrás do cavalo para poder aprender palavras de Torá do Elisha Ben Abuyá. E aí, o Elisha Ben Abuyá falou o seguinte, Meir Hazor leacharecha, volta pelo teu caminho, Shekvar Shiarti Beikvei Susei, Ad Kant Hum Shabbat. E eu tenho contado os passos do meu cavalo, e eu sei que aqui é o limite do Shabat. Então, não sei se vocês sabem dessa lei, tem um limite que você pode andar no Shabat, né? Você não pode ultrapassar mais de 2.000 cúbitos, que são mais ou menos 2.500 passos, 3.000 passos. Então, o Elisha Ben Abuyá, o Aher, fala o seguinte, eu tenho aqui te ensinado o Torá, eu tenho falado do Torá, mas enquanto eu estou falando de Torá, eu estou contando os passos do meu cavalo. E eu sei que já deu o limite do Shabat. Então, tipo, eu posso ultrapassar o limite do Shabat, porque eu já não estou dando bola para nada, né? Eu já sou um herege mesmo, eu vou ultrapassar, eu vou andar com o meu cavalo e vou violar o Shabat. Mas você, Meir, não pode. Então, volta para trás, porque aqui vai dar o limite do Shabat, certo? Então, volta porque é o limite, certo? E quando ele fala isso, o Meir, muito esperto, aproveita a oportunidade. Quando ele fala volta para trás, o que o Meir diz? Afatah Hazor Bach. Volta você também. Só que esse volta você também é uma frase ambígua. É volta no sentido volta no caminho e volta no sentido volta a ser quem você era, né? Por que você está continuando e seguindo por esse caminho de heresia, né? É volta não no sentido geográfico espacial da coisa, é volta no sentido espiritual, certo? Volta você também, então. E aí o Elisha Ben Abuyá, o Aher, fala o seguinte, Velok varamarti lecha, por acaso eu já não te disse que eu já ouvi uma voz atrás da cortina celestial? Olha o nível dele, né? Ele tinha ouvido uma voz falar de um lugar que se chama Pargod. Var chamati me achorei a Pargod. Eu já subi no céu, já ouvi uma voz falar, Shuvu banim shovavim, voltem filhos rebeldes, Hutz meacher. Todos os filhos rebeldes vão voltar, exceto o Aher. Tá, o que essa história está contando? Vamos analisar um pouco ela. Bom, esse limite do Shabat que o Elisha Ben Abuyá está contando, obviamente é uma metáfora para a vida, né? Existem certos limites na vida que a gente não deve passar, que a gente não deve ultrapassar. É isso que está sendo discutido entre o Aher e o Rabi Meir. E o Meir, como eu falei, está tentando fazer com que o Aher não ultrapasse esse limite. Ele está basicamente falando o seguinte, não importa que você já é herege, não importa que você está andando de cavalo no Shabat, não importa que você está já desprezando todos os preceitos religiosos. Volta, dá para voltar. Você ainda está na fronteira. Só que o Aher fala, na verdade, eu já quebrei os limites. Meus limites já foram quebrados. Eu já não estou dando bola para nada. Eu não posso voltar. Eu não tenho mais como voltar atrás. O que ele está falando? Eu não tenho como retornar, eu não tenho techuvá capaz para mim. A discussão metafísica aqui, então, do Talmud é, existe techuvá para todo mundo ou não existe? Existem pessoas como o que o Elisha está falando, o Aher está falando, ou não? Será que isso é real? Pela frase do Elisha, ele diz, eu já subi nos céus e já ouvi uma voz me recusando. Eu já ouvia uma voz celestial, provavelmente a voz do próprio Deus, dizendo, todos os filhos rebeldes vão voltar, menos o Aher. E o próprio... Bom, vamos continuar, eu já vou mostrar. Existe uma segunda versão dessa história que aparece no Talmud de Jerusalém, tá? Ela é bem parecida, mas tem algumas variações que eu queria mostrar para vocês. E aí a gente faz algumas análises a mais. No Talmud de Jerusalém, o começo da história é igual, tá? Ele está andando de cavalo, o Rabi Meir está atrás, tal. E aí no Talmud de Jerusalém aparece o seguinte, Dayecha Meir, basta Meir, Ad Kant Hum Shabbat, até aqui é o limite do Shabbat, ele fala. Amar Leie, e ele responde, Min Renat Yadá, como você sabe que aqui é o limite do Shabbat? Amar Leie, ele responde, Min Talpei de Susai de Ravina Mini Veolech Alpai Mamá, porque eu contei os passos do meu cavalo. Eu sei dos passos do meu cavalo, que eu venho contando e já totalizaram 2.000 cúbitos.
né? Então, olha de novo, olha a cabeça desse cara. Ele consegue dar aula de Torá, está falando de Torá e ao mesmo tempo está contando os passos do cavalo. E aí, a Marley, o Rabi Meir diz, Vekol ada chochmata itbach veleit ad hazar bach. Ele fala basicamente assim, sabe quando a mãe falava para a gente assim, se você usasse toda essa inteligência para o bem, né? Ele fala mais ou menos isso. E você tem toda essa inteligência e você não volta, e você não retorna. Percebe que a história está um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Aí ele responde, Amarlei, Leit Ana Yahil. Aqui a resposta dele é um pouco mais interessante. Ele fala, eu não posso. Quando ele fala eu não posso, o que dá a entender? Eu quero, mas eu não posso. Eu estou impedido, né? E aí ele diz, o Rabi Meir, Lama, por quê? O que está te impedindo? Aí ele responde, uma vez eu estava andando diante do Kodesh HaKodashim, a região mais santa, dos lugares mais santos da terra, né? Rahuv al-Susi, eu estava diante do Santo dos Santos, montado no meu cavalo, Beyom Kippurim, no dia do perdão, no dia do perdão não, desculpe, no dia da expiação, Shechali Hiot Beshabbat, que caía no Shabat, Veshamati Bat Kol, e eu ouvi uma voz, Yotzet mi Beit Kodesh HaKodashim, Veomeret, e a voz dizia, então olha lá, o nível dele. Gente, eu ouço vozes, mas não é voz divina, né? Ele ouve vozes no dia do Yom Kippur, no dia mais santo, andando no Shabat, de cavalo, e ele passa diante do Santo dos Santos e ouve uma voz dizer, Shuvu banim shovavim, chutz min Elisha ben Abuyá. Voltem, filhos rebeldes, menos o Elisha ben Abuyá. Sheyadá corri o Marabi, que conheceu o meu poder, a voz fala, e ainda assim se rebelou contra mim. Percebe que aqui a história é um pouco mais forte, né? Então, ele quer voltar, mas não pode, porque ele estava andando no dia do Santo dos Santos, tal, tal, tal. Então, vamos lá. Como é que a gente pode entender essas histórias? A gente tem alguns ensinamentos no judaísmo, de novo, eu também não trouxe a fonte, mas qualquer coisa depois eu passo para vocês, muito conhecidos, que dizem o seguinte, nada fica diante da teshuvá. Quando uma pessoa quer se arrepender de verdade, quando ela quer, né, voltar atrás, como a gente está dizendo, teshuvá é um retorno, nada segura ela. Não existe nada que impeça ela. Tem uma frase do Maimônides, de novo, do Rambam. Aliás, o Rambam é conhecido como assim, o mestre da Teshuvah, tá? Ele tem uma parte do livro dele que chama Ilhot Teshuvah, as leis da Teshuvah, que a gente vai ler daqui a pouco. Eu vou resumir para vocês. Ele diz o seguinte, olha que forte. Mesmo que uma pessoa negou a Deus a vida inteira, imagina a vida inteira, ela foi assim, ou herege ou ateia. Se no último momento de vida ela acreditar em Deus e voltar, ela é aceita. O Rambam diz isso. Então, como é que a gente coaduna esses ensinamentos com isso que o Talmud está contando? Ou, em especial, com o que o Acher está falando? O Acher está falando, eu não tenho salvação. Eu já ouvi uma voz celestial dizendo, e tanto o Talmud babilônico como o Talmud de Jerusalém contam as duas versões da história, né? Dizendo, todo mundo pode voltar, todos os filhos rebeldes, menos o Elisha ben Acher. Como é que eu entendo isso? Bom, vários comentaristas, obviamente, como vocês podem imaginar, tentaram explicar essa história, o que está acontecendo, tá? Eu vou trazer aqui uma interpretação baseada num rabino chamado Rav Yosef Soloveitchik. E, por sinal, foi um Rav que instaurou o tipo de judaísmo que eu sigo, a Modern Orthodox, a ortodoxia moderna, tá? Depois, quem quiser procurar um pouco, é um rabino muito interessante, foi para os Estados Unidos, fundou a Yeshiva University, enfim, muito interessante. E ele diz o seguinte, para a gente entender essa história, a gente precisa entender que existe uma variação que passa quase despercebida entre a versão do Talmud babilônico e a versão do Talmud de Jerusalém. Mas essa variação que passa quase despercebida é o segredo do que está acontecendo. E aí a gente entende algo sobre a Teshuvah, sobre o retorno, sobre Yom Kippur. O segredo está, e aí deixa eu ver se eu consigo marcar aqui com caneta, o seguinte. Bom, antes de mais nada, um pequeno panorama geral sobre o Talmud. Talvez alguns de vocês, não sei se sabiam, estão chocados em saber que tem dois Talmud, né? Mas tem um Talmud da Babilônia,
o Talmud babilônico e tem um Talmud de Jerusalém. Isso acontece por motivos históricos. Os Talmudim começam a ser escritos quando o povo judeu é exilado. Então, um deles já está sendo escrito em Israel, aí o povo é exilado na Babilônia, o outro deles começa a ser escrito na Babilônia, tá? E o Talmud da Babilônia, ele é concluído depois que o Talmud de Jerusalém, tá? E quando o Talmud da Babilônia começa a ser escrito, os sábios da Babilônia muitas vezes iam para Israel, entender o que os sábios do Talmud de Jerusalém estavam escrevendo para pôr as opiniões no Talmud da Babilônia, tá? Então o Talmud babilônico, chamado Talmud Bavli, em hebraico, vou pôr aqui no chat, ele é considerado mais completo e mais autoritativo, vamos chamar assim, do que o Talmud de Jerusalém. Hoje, por exemplo, a maioria dos judeus estuda Talmud Bavli, não estuda quase que o Talmud de Jerusalém. Então, quando a gente precisa, por exemplo, decidir uma questão da lei, da Halachá, a gente usa o Talmud babilônico, não o Talmud de Jerusalém. O Talmud de Jerusalém, às vezes, você usa para consultar, né, para ver se tem alguma informação adicional, mas é o Talmud Bavli que é o preferido, né? Então, isso chama mahloket, né? Quando há uma divisão de ideias, por exemplo, o Talmud babilônico fala uma coisa, o Talmud de Jerusalém fala outra, a gente segue o Talmud babilônico, tá? Ele é considerado mais completo. Então, vamos lá. Temos duas versões da história, tudo bem? Qual é a versão que a gente vai seguir? Isso é uma tradição já estabelecida. A do Talmud babilônico, que é essa que está na lousa. E a do Talmud de Jerusalém, ela fica em segundo lugar. Então, olha só o que o Rav Soloveitchik falou. Tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Sabe qual é o detalhe? Está no final da história. No final da história do Talmud babilônico, eu vou grifar para vocês, diz o seguinte. O Acher, ele diz que ouviu a voz que falava o seguinte: Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Voltem filhos rebeldes, exceto o Acher. Tudo bem? No Talmud de Jerusalém, próximo slide, ele diz que ouviu a voz dizer: Shuvu banim shuvevim chutz me'elisha ben Abuyá. Voltem filhos rebeldes, exceto Elisha ben Abuyá. Então, na versão do Talmud babilônico, a voz rejeitou o Acher. Na versão do Talmud de Jerusalém, a voz rejeitou Elisha ben Abuyá. Aí você vai falar, e aí, você está me zoando. São a mesma pessoa. Não sei se são a mesma pessoa. Calma, existe um detalhe aqui. Esse Acher, pessoal, o que significa literalmente Acher? É um outro. A versão do Talmud babilônico, que é a que a gente deve seguir, voltando aqui, está mostrando que o que foi rejeitado? Esse lado do Elisha ben Abuyá, que é um outro. Em inglês, tem uma palavra ótima para isso, que é um alien. É um corpo estranho. Não é o Elisha ben Abuyá. Entendeu? O que está sendo rejeitado nos céus é esse lado estranho e que faz o Elisha ben Abuyá ser um ser irreconhecível. Aí a voz celestial aparece e diz: todos estão banidos, exceto o Acher. Todos nós temos, exato, Péricles, você pode pensar assim, é o Yetzer Hará dele, é um lado dele, inclusive se você quiser ir para um lado mais místico, talvez, é como se fosse um Dibuk, um ser que se apossou do Elisha ben Abuyá, psicologicamente falando, e faz ele agir fora de si. O Talmud fala que não há pessoa que peque sem antes um espírito maligno se apossar dela. A gente só comete erros e a gente só faz coisas erradas quando a gente sai da nossa razão, quando a gente não está pensando direito. Quando a gente faz isso, não é a nossa original essência. Isso é como se fosse um outro lado nosso agindo. Esse outro lado nosso se chama Acher. Todos nós temos um lado Acher. E esse nosso lado, ele realmente como chama? É privado de se arrepender. Por quê? Porque esse outro lado nosso é feito para errar. Percebe? A natureza desse outro lado é ficar cometendo erros. Mas esse outro lado, então, ele tem que ser extirpado. Por isso que ele chama Acher. Talvez é por isso mesmo que
Os sábios deram esse nome para ele, e a prostituta deu esse nome para ele. Ela olhou para ele e falou: Eu não te reconheço como Elisha, como isso que você está fazendo. Eu não vejo em você um cara que poderia tirar uma verdura no Shabat. Isso não é você. Isso é um arrer. Percebe? Eu não estou vendo a pessoa que eu imagino ser. Você está possuído. Você é um outro. Sabe quando vocês talvez já passaram por isso, de falar para alguém: Eu não te reconheço. Você não é a pessoa que eu imaginei que você era. Esse é um aspecto arrer, é um aspecto estranho. Deu para entender? O nosso lado Elisha Ben Abuyá entra nesse mandamento que o Maimônides conta para nós. Todo mundo pode se arrepender. Nada fica diante do retorno, fica diante da Teshuvá. E é o que o Rabi Meir está tentando falar para ele. Deixa esse arrer para lá. Volta. Volta porque o arrer não pode voltar, talvez. Volta deste arrer, inclusive. Volta a ser o Elisha Ben Abuyá. Entendeu? Volta para trás e deixa esse arrer de lado. Deixa essa personagem que você entrou, que faz de propósito coisas negativas, que vai se aliar com os romanos, que vai ajudar os romanos a fazer o povo judeu pecar, que vai fazer coisas erradas na frente de uma prostituta. Deixa isso para lá. Sempre é possível voltar. Tudo bem? Então, a lição aqui, por que eu estou contando essa história? Porque essa história é a história do que nós temos que fazer em Yom Kippur. Nós temos que encontrar esse nosso arrer, que todos nós temos, esse nosso lado herege, vamos chamar assim, mas que é um lado de extrema santidade. Quando nós o encontramos e conseguimos pôr ele no devido lugar, tirar ele do lugar e voltar para quem nós somos, para a nossa devida essência. Exatamente, Aniston. Então, o arrer pode ser considerado, inclusive, mais do que rebelde. Perfeito? Percebe que não é só um herege, é mais do que um herege, é mais do que um rebelde. Exato, Roger. É aí que entram todas as histórias de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, de Frankenstein, de Golem, de Book. De certo modo, você pode entender tudo isso como psicologizações dessa energia que nós estamos falando. E é isso que é o retorno, é isso que é Teshuvá. Percebe que é mais do que se arrepender? É voltar a um estado anterior a esses erros nossos. Quando eu percebo as burradas, desculpe o termo, que eu estava fazendo. E quando eu falo assim, eu estava sendo arrer, eu estava sendo outra pessoa que não sou eu estava agindo como um ser que não sou eu não sou aquilo. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, literalmente. Tudo bem? É disso que nós estamos falando. Então, para encerrar a aula, agora com isso fresco na mente, né, dá para entender por que vem o Rambam. Deixa eu limpar aqui os slides. Né? E depois de contar essas histórias, vai falar da Teshuvá que o pessoal, entre 1000 aspas, coloca como arrependimento. Eu falei para vocês que o Rambam é o mestre da Teshuvá, né? E no seu livro Ilhot Teshuvá, ele coloca como quatro mandamentos. E eu quero explorar com vocês. E o Péricles está fazendo uma ótima pergunta, né? E o Ben Abuyá voltou, deixou de lado seu arrer. Você sabe que tem duas versões, Péricles, tá? No Talmud babilônico, se conta que ele morreu herege. Ele não voltou atrás. No Talmud de Jerusalém, conta que ele voltou. Se arrependeu. Tá? Então, a gente não sabe qual é o final da história real. Como você falou uma hora, Péricles, o Talmud de Jerusalém é muito mais profundo. Acredita que sim, que ele voltou, que ele deixou o seu lado arreiro e voltou. Tá? Então, vamos lá. Para a gente encerrar, qual é a... Eu também prefiro acreditar assim, Péricles. Inclusive que o Meir deu certo. A missão do Rabi Meir deu certo, né? Aliás, é o Rabi Meir, o Rabi Udá e o Rabban Shimon Ben Gamliel, tá? São três que lutam assiduamente para estar o tempo inteiro voltando, fazendo o Aher voltar atrás. Então, vamos lá. Quais que são os 4 princípios que o Maimônides deixa para ajudar a gente nessa missão? Para a gente fazer o que o Elisha Ben Abuyá deveria ter feito ou fez, dependendo do Talmud babilônico ou do Talmud de Jerusalém. São 4 passos, pessoal. O primeiro, se arrepender do passado. Agora é literal, né? Então, o que é se arrepender? Quero me desconectar do passado. Né? Eu quero falar assim, tá, então tudo aquilo que eu fiz, eu reconheço como erro. Enquanto eu não reconhecer como erro, já não tem mudança, certo? Porque enquanto eu olhar para o meu passado e gostar daquilo, achar agradável, eu vou continuar fazendo. Lembra que o exemplo que eu dei no Rosh Hashanah, na aula de Rosh Hashanah? É como eu falei, uma pessoa que Deus nos livre tem um vício qualquer, né? Enquanto ela fala assim, tá, mas meu vício é gostoso, eu não vou abandonar, pronto, não precisa nem ir para os próximos passos, não adianta.
certo? O primeiro passo de um vício é o quê? Não quero mais aquela substância que me vicia. Seja cigarro, seja bebida, seja droga, seja, né, o que for. Tudo bem? Segundo passo, ligado ao presente, desistir de fazer. Então, primeiro passo é passado. Segundo passo é presente. Terceiro passo, me comprometo comigo mesmo a não voltar a fazer no futuro. E o quarto passo, que a gente já deu uma analisada, né? E eu expliquei como é que pensa no modo judaico, aí entra a confissão. Vidui. Que para o Rambam precisa ser verbal e explícita. Não adianta fazer na sua cabeça assim, eu confesso que errei. Né? Por isso que a gente tem o sistema do Yom Kippur, que, como eu falei para vocês, é verbal, é listando elas, né? Tem que ser detalhada, explícita, verbal. O Rambam, ele não usa, claro, o termo psicológico, porque na época dele não existia, mas ele fala que é isso que faz você se comprometer com a mudança, entendeu? Então, reparem que, na verdade, dos 4 passos que o Rambam lista, né, 3 deles, aliás, os 3 primeiros, são uma mudança interna. Essas 3 primeiras é você com você, né? É você analisando sua vida, se comprometendo, se dispondo a mudar, e só a quarta e final, última, é, digamos, a ponta do iceberg. Aí, quando você fez as 3 primeiras, você vai lá e confessa. De novo, confissão no sistema judaico, né? Como eu falei, não é que você vai lá para o seu rabino confessar. E aí, pensei aqui, agora eu confesso para você. Não, não quero nem saber. Você não precisa me contar nada. É você com Deus. Não precisa confessar para o seu pai, para sua mãe, para o seu moré, nada disso. Tá? É por isso que tem, na verdade, o Yom Kippur, pessoal, é o ápice das grandes festas. Elul todo, e Rosh Hashanah e os 10 dias vem como um preparo para o Yom Kippur. Entendeu? É como se esses 40 dias, na verdade, que antecedem o Yom Kippur, fossem para você fazer os 3 primeiros passos. E no Yom Kippur fica só o quarto passo. Aí você faz a confissão. A lógica das grandes festas é essa. Desde o primeiro dia Elul, você começa a se arrepender, começa a tocar o shofar, você vai começando a se comprometer, não vou fazer mais, não vou fazer no futuro, entendeu? O Yom Kippur é a ponta do iceberg, como eu falei. Não é no Yom Kippur que você vai começar a fazer o trabalho. No Yom Kippur você vai selar o trabalho. O trabalho foi feito nos 40 dias anteriores. Elul inteiro e os 10 dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Legal. Vamos ver se tem perguntas. Sara, mas e no caso de pensamentos? Porque muitas vezes não conseguimos controlar o que pensamos. Como fazemos para não arrepender deles? Muito boa pergunta, Sara. O Rambam entra em detalhes sobre isso. A gente se arrepende e tem que se arrepender de atos. Não estamos falando de pensamentos. Não é de emoções. Tá? Na visão, pelo menos, do Rambam, há gente que discorda dele, tá? Mas a maioria dos poskim, dos legisladores, dos comentaristas e que segue o Rambam, vai falar que nós estamos falando de atos. Inclusive, se você pegar, por exemplo, a gente tem 2 rezas principais, né? O Vidui e o Al-Het. Leia ela se você puder, pegue uma tradução, deve ter no Sefaria, deve ter no Rabat, né? Veja lá, você vai enunciar atos. Então é assim, roubei dinheiro, cobicei a mulher do próximo, sabe coisa assim? Cobicei. Você não está falando de pensamentos. Tudo bem? Não, eu não falei que pensamentos não são pecados. Eu falei que você não está procurando expiação por isso. O que você está, digamos, gerando de energia negativa, vamos chamar assim, como eu falei lá no começo, tá? E que você precisa agora limpar e o Yom Kippur está limpando, são os atos. Aliás, uma breve parênteses, né? Entrando nisso, que é um ponto que todo mundo sempre lembra. Quais atos é que estão sendo realmente limpados com as rezas do Yom Kippur? Entre você e Deus. Lembra que todo mundo faz essa distinção? Coisas que você fez com o seu próximo, você tem que resolver com o seu próximo. Não é só porque você rezou que está limpo. Você tem que ir lá no seu próximo, pedir desculpa, falar, sei que errei. E, de novo,
neste quarto ponto, o Rambam diz, não adianta ser genérico. Não adianta aquela coisa assim, olha, desculpa se eu te fiz algo errado, viu? Se eu fiz algo errado, desculpa. Não, se eu fiz algo errado, não. Fale o quê? Ó, eu sei que eu te fraudei, eu sei que eu te humilhei, eu sei que eu xinguei você e fiz você se sentir mal. Tem que ser verbal. E o Rambam diz que se envolver dinheiro, perda financeira, você tem que tentar ressarcir a pessoa. Só assim você repara atos entre um e outro. Mais a reza do Yom Kippur, claro, né? Jejuar, fazer a reza. Tudo bem, Sara? Então nós estamos falando de atitudes, não é pensamentos. Com Deus fica só na reza e com o outro você tem que ir lá agir, contatar a pessoa, né? Então assim, é um ótimo período do ano, todo o rabino você vai ouvir falando isso. Pegar o telefone, ligar para aquela pessoa que talvez você cortou laços, que você está brigada, que a pessoa, né, que você ofendeu, que a pessoa não quer mais falar, e vice-versa. Se alguém te procurar, né, tentando refazer a relação, te pedir perdão, fazer as pazes, é um bom ato você desculpar nessa época do ano. Tudo bem? Péricles, Dayane, por favor. Depois eu vi que tem uma pergunta da Orlene, já vejo ali no chat. Fabiana, voltando logo para o início da aula, quando o senhor falou a respeito de espiar, a diferença de espiar e perdoar, né? Que espiar seria, no caso, o preço pago pela culpa, que a gente colocou ali, e perdoar, deixar de cobrar a culpa, né? Isso. Então, é essencial, antes do Yom Kippur, da gente fazer o ritual de capará, porque sem esse ritual não teria condições de... Porque, assim, alguém tem que pagar esse preço, vamos dizer, Exato. e se eu não fizer, não seria... seria, assim, inválido, vamos dizer assim, o Yom Kippur, porque eu não fiz? Como é que seria isso? O senhor poderia... Exatamente isso, Dayane. O Rambam, de novo, vou citar ele já que a gente está usando, né? Ele diz que se você faz tudo certinho no Yom Kippur, tá? Jejua, faz as 5 aflições, faz as rezas, serviço completo, tal, e não fez a capará, ele, como se fosse em porcentagem, ele não fala em porcentagem, você atinge metade da expiação. Porque você não fez a capará. E, por exemplo, no caso que eu estava dando, se você não foi até a pessoa ofendida e não ressarciu, não pediu desculpa, você fez metade da expiação. É como se você tivesse feito a parte espiritual com Deus, mas não fez a parte física no mundo físico. Ok, Tá? muito obrigado. Depois você tem que falar para a gente as vozes que o senhor escuta, hein? Não, foi brincadeira. Eu não escuto nada, graças a Deus. Tô em dia, Tá. viu? Nem voz Tá bom. divina, nem voz espiritual, só escuto a voz do meu pai, da minha mãe, de vocês aqui falando. Só isso, Tá joia. tá bom? Obrigado. Imagina. Pergunta aqui do Em Orlene, vamos lá. relação a Selihot, Oi, Clemon. A Slichot, boa. A Slichot, ela tem uma ideia de... deixa eu só responder a da Orlene. Peraí. Também tem confissão coletiva. Por que a ideia da confissão coletiva, Orlene? A mesma ideia para... não vou fazer uma confissão que me ponha muito peso pessoal, para que não seja algo assim, olha, vou me sentir mal, vou me sentir triste, pesaroso. Tá? O que o judaísmo está tentando fazer é o seguinte: reconheça seus erros, sim, veja seus pecados, revisite o seu passado, mas não deixe isso te abalar no ponto de você ficar deprimido, se achando o pior ser da terra. A preocupação judaica é claramente essa, entendeu? Que você veja seus erros e use isso como eu falei, trampolim para mudança, né? Como alavanca para, vou me comprometer a mudar. Se isso te gerar um processo de se sentir pior, tem que tomar cuidado. É isso que não está querendo. Então, por isso que é coletivo, por isso que é você com Deus. Essa é a ideia. Tá, Orlene? Clemon, as Slichot. Então, as Slichot, elas são se a gente falar historicamente, né, elas foram postas bem depois no serviço do Yom Kippur. Elas não são originais do sentido do Yom Kippur, tá? O original era, como a gente falou, sacrifícios, tá? Era isso que fazia acaparar a expiação. Depois veio Vidu e Alachet, tal. E a Slichot, a ideia é a seguinte: às vezes você não consegue mais ir para a pessoa que você ofendeu e pedir desculpa, por vários motivos. Ou a pessoa morreu, ou a pessoa viajou, está distante. Hoje até fica mais fácil porque tem internet, WhatsApp e tal.
mas elas foram instituídas, eu não vou saber exatamente quando, eu acho que foi na Idade Média, depois até posso pesquisar, mas elas foram instituídas por isso, porque começou a surgir um monte de gente que falava assim, tá, entendi que eu tenho que ir até a pessoa e pedir desculpas para fazer acaparar, como o Dayan perguntou, mas eu não consigo mais falar com a pessoa, né? O mundo começou a ficar complexo, a pessoa viajou, a pessoa mudou de casa, a pessoa morreu, e agora, não vou ter que acaparar? Os sábios instituíram a Slichot. Entendeu, Clemon? Então era para quando eu não consigo ir face a face com a pessoa e pedir a desculpa para ela. Para isso que serve a Slichot. Mas ela não é substituto se eu puder fazer a face. Tudo bem? Me diga se ficou claro. Perguntas aqui. Você vai fazer o ritual de caparote com a gente? Podemos pensar em fazer. Claro. Ótimo, Clemon. Ótimo. Podemos pensar em fazer, com certeza. Tá? Como fazer acaparar? Então, provavelmente vai ter, depois Moré Simão, se quiser abrir o microfone para falar, vai ter lá na Sinagoga do Brás, se não podemos pensar em fazer algo online, né, juntos e marcamos aí uma data, tá? Orlene, não ação forçando o outro a agir, é também sério e grave, claro, é uma das categorias, tá, Orlene? E está previsto no Vidu e no Alachet, tá? É uma categoria derivada, se você quiser entrar nos meandros da Alahá, de pôr uma pedra na frente do cego, para fazer ele tropeçar. Né? Quando você sabe que, por exemplo, agindo poderia fazer o outro não errar e você não age e deixa ele errar. É um pecado previsto na Alahá já. Tá? O judaísmo é um profundo amadurecimento da alma, pois é. Nós podemos sofrer consequências por nossos pensamentos? Pode, claro, Sara. Né? A gente sofre consequência por tudo. Nós vivemos num mundo de causa e consequência, né? Então, tudo, se você quiser pensar em termos energéticos, às vezes eu gosto de pensar assim, não energético New Age, tá? Não essa baboseira New Age, mas tudo é emanação. Então, você é pensamento, você é emoção, você é ação, então você vai ter repercussões de tudo, né? Pensa, faz um experimento muito claro. Como vive uma pessoa que tem pensamentos mais positivos e uma pessoa que tem pensamentos mais negativos, né? A própria vida dela já mostra, né, como são os efeitos desses pensamentos. Isso por si só já é bênção e maldição, né? O controle que essa pessoa tem sobre os próprios pensamentos. A mentalidade que essa pessoa tem, né? A vida que ela leva. Pois é, a diariação, forçar a gente a agir, estou me desligando de gente assim. Tá. Quanto às aulas gravadas estarão disponíveis, provavelmente amanhã já está. Esperem talvez 2, 3 dias, e aí vocês pedem para o Moré Simão. Vou passar o microfone para o Moré Simão, talvez, vai dar alguns avisos sobre as festas. Obrigado, gente. Moré Simão, por favor. Não, a melhor observação que eu tenho é da excelência da aula. Obrigado. Quero lhe cumprimentar muito e, particularmente, a participação agora tão intensa dos que estão inscritos aqui no curso. Maravilhoso. Agora, Obrigado, se me permitir, eu sei que um dos fatores da alteração da severidade da pena é a tchuvá, de fato. Mas há outros dois fatores, que são a tefilá e a tzedakah. Perfeito. Como é que elas se situam? Vamos lá, boa. Então, complementando aí, né? A Teshuvá, eu foquei bastante aqui na Teshuvá, né? Porque eu quis ligar com o Rosh Hashanah, então, para ficar um quadro assim. Fiz a minha reflexão em Elul, fiz minha reflexão em Rosh Hashanah, me comprometi a mudar, mudei, né? Isso, para mim, Yair, é o principal, esse compromisso, essa mudança. Agora, entram dois fatores mais que o Moré Simão está trazendo, Tfilá e Tzedakah, né? A Tzedakah, ela vai entrar num sentido de quase que uma capará, tá? O que a Tzedakah vai estar fazendo? Ela vai estar sendo vamos chamar assim, um substituto energético de eu estou mostrando para o universo um comprometimento da minha parte, né? De que não é só no plano da ação ou no plano da emoção, desculpe, do pensamento ou da emoção, de que eu estou atuando no mundo físico para fazer esse mundo um lugar melhor. Então, tudo aquilo que eu elaborei em todo o meu Elul, em Rosh Hashanah, durante os 10 dias, agora eu faço essa tzedakah. Então, tem aquela famosa frase, ensinamento do Talmud, que a tzedakah salva, inclusive, um homem da morte. Né? E aí tem uma numerologia, uma gemátria, que tzedakah e morte, né? Dinheiro e morte tem o mesmo valor. Então, essa é a ideia. Existe um substituto energético, inclusive, né? Mais místico, mais sod, ligado a isso. Tá? E a tefilá, por quê? Aí a gente entra naquelas coisas, por exemplo, Neilá,
o poder das lágrimas que abrem os portões celestiais, né? Quando a gente está fazendo uma tefilá, o que a gente está fazendo? A gente está literalmente mexendo com a estrutura dos mundos superiores, que geralmente o Talmud fala como abrindo os portões celestiais, né? Para que Deus possa ver a sinceridade do que nós estamos fazendo, né? E aí, de novo, não agora no mundo físico, não eu comigo mesmo, mas eu com Deus. Então a gente está mostrando para Deus, ó, estou abrindo os portões celestiais, Deus, por favor, aceite minhas orações, receba todos os meus pedidos, tudo que eu estou fazendo. Não é à toa que a gente tem 5 serviços no Yom Kippur, tá? Comparados aos 5 níveis de alma, por exemplo, que a Kabbalah diz, né? Para a gente poder, e com as 5 aflições do Yom Kippur, inclusive, tudo se liga, né? 5 com 5, para eu poder fazer essas mudanças no espiritual. Como é que a gente chama, ou com que a gente liga esses 5? A gente está virando ao nível angélico, né? A gente está no Yom Kippur se equiparando a anjos. Então, eu paro de comer por causa disso, eu paro de beber por causa disso, e esses 5 níveis estão quase fazendo com que eu me torne um anjo, e as filot são a função essencial nisso. Agora, não é mais a Tzedakah ou a Teshuvah. As filot estão fazendo com que eu quase me transporte para o céu, digamos assim, possa estar diante de Deus, principalmente na Amidah final, né? E consiga falar diretamente com Deus e expressar sinceramente meus votos de que a vida mude. Respondido, Moré? Maravilha, maravilha, mais do que respondido. Perfeito. Excelente, excelente. Quero lhe agradecer muito pelo curso. Tem mais alguma coisa? Obrigado. O Pericles está perguntando se o O Slichot... Péricles, se vai ter serviço de Slichot. Não, o serviço de Slichot está confirmado. Não, É no próximo sábado, dia 9, às 22 horas, lá na Sinagoga do Brás, seguido de um saboroso kiddush. Não percam. Agora, a transmissão pelo Zoom, nós estamos verificando aí como é que a gente resolve essa parada para que haja uma qualidade na transmissão, e se for viável, nós vamos avisar e dizer qual é que é o caminho para poder acompanhar. Aguardem, nós estamos tratando disso. Muito obrigado pela pergunta, Péricles. Nós teremos também os serviços de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shabbat Shuvah, toda a programação das grandes festas, incluindo também um excelente recital de Hazanim, em que estamos contatando e já obtendo a adesão de vários Hazanim de São Paulo e do exterior. Nós temos da Argentina, dos Estados Unidos, de Israel, que já confirmaram a participação, são excelentes cantores e vão abrilhantar essa apresentação dos Hazanim no dia 20 de setembro, uma quarta-feira à noite. Este sim já está garantida a transmissão pelo Zoom. De resto, a gente vai mantê-los informados. Por favor, sintam-se à vontade para fazer as perguntas se desejarem, mandem e-mail, WhatsApp, tudo o que desejarem, e nós vamos responder a todos e queremos que todos possam realmente participar. Lembrando que na primeira noite de Yom Kippur, na sexta-feira, logo após o serviço, nós teremos um jantar comunitário. Após o serviço de Rosh Hashanah. Após o serviço de Rosh Hashanah, na sexta-feira, dia 15, nós teremos um jantar comunitário imperdível, está sendo preparado com muito carinho. Inscrevam-se e tentem participar pessoalmente, para que estejamos todos juntos nessa linda pergunta, ou nessa linda preocupação de expiarmos os nossos pecados e sermos, e esse é o nosso desejo, todos inscritos no livro da vida, com muita alegria, muita saúde, ótimas realizações, harmonia familiar, tudo que cada um desejar de melhor. Amém, ve amém. Shana Tová Metuká a todos. Obrigado pela audiência, pela paciência. Obrigado, Morim, pela oportunidade. Tudo de bom a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Shana Tová. Shana Tová Boa Metuká. noite a todos, muito obrigada. Beijinho aí.
Shana Tová para todos. Obrigada, gratidão a Obrigada. todos. Boa Boa noite, noite. Muriel. Boa noite, Simão. Muito obrigado. Muito obrigado, Rabino Yair. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Gabriel. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Morim. Obrigado, Rav. Boa noite. Foi Boa noite a maravilhoso, todos. como sempre. Obrigado. Obrigada, Walter. Muito obrigada. Boa noite, Shana Tová. Leculam. Shana Tová a todos. Shana Shana Tová, Tová, Shana Tová, Shana Umetuká. Shana Tová. Sejamos inscritos e confirmados no livro da vida com muita alegria, se Deus quiser. Amém, amém. Mas, Simão, posso lhe fazer uma pergunta? Tudo que desejar. No dia 15, eu e minha esposa vamos chegar em São Paulo bem cedo. E aí a gente já está vendo para poder colocar lá a nossa mala no local que a gente já alugou lá também e tal. E aí eu gostaria de saber do senhor, né, se de repente vocês precisam de alguma ajuda lá no salão para arrumar, limpar, fazer alguma coisa lá, né? Porque a gente vai estar o nosso único compromisso é dar um pulo na Sefer, né, para ver se de repente a gente consegue comprar algum livro, alguma coisa lá. E aí depois a gente vai ficar praticamente disponível, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, então eu gostaria de nos colocar à disposição. Muito obrigado, Péricles. Muito obrigado. Sabe que a livraria Sefer fica muito próxima do salão onde nós vamos estar celebrando o Rosh Hashanah. Muito próxima. No período da tarde, a partir das 2h, se estiverem por lá, nós já vamos estar organizando e a sua participação é sempre bem-vinda. Ok, eu vou mandar mensagem então para o senhor pelo WhatsApp, quando a gente já tiver liberado, aí o senhor me fala, a gente vai lá. Muito obrigado. Tá bom? Okay, obrigado. Obrigada. Será um prazer. Obrigado pela prontidão. Nada, que isso. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Pericles. Eu acho que eu vou me despedindo e fechando a sala. Uma boa noite e que as festividades sejam Laila Tov e Shana Tová e Metuká para todo mundo. Boa noite.